príncipes, tragam o prisioneiro para o teste. Levaram-no para uma sala onde existia um grande balaio. No interior, uma naja descansava. Era imensa, com mais de 2 metros, estando toda enrolada sobre si própria. Quando os homens entraram no quarto, ela levantou a cabeça e começou a sibilar. Eteper olhou para Zequim e disse-lhe: estenda sua mão e peça que o Adjite o abençoe. Zequim, completamente pávido, esticou o braço, enquanto a cobra aumentava seu sibilar. Num determinado instante, o ofídio deu bote. Rápido como um raio, a serpente atacou e picou a mão de Zequim que, com um grito, retirou-a, caindo sobre o chão gelado. Podia-se ver nitidamente a marca dos 2 caninos peçonhentos. A sacerdotisa levantou as 2 mãos para os céus e exclamou: ele foi abençoado. Os guardas não entenderam nada. O homem fora mordido e a sacerdotisa gritava que fora abençoado. Imagine, então, como seria ser amaldiçoado, perguntavam-se os homens que o acompanhavam. A sacerdotisa retirou todos da sala e Zequim, absolutamente lívido, quase desfalecendo de medo, arrastou-se para fora, enquanto um dos guardas, um pouco mais ousado do que os demais, perguntava: grande sacerdotisa, como é que este homem foi abençoado pela deusa, se foi mordido? Ele deverá morrer dentro de meia hora, no máximo. Ele foi abençoado, pois a deusa não o mordeu, apenas o beijou. Fiquem aqui e verão que, dentro de meia hora, esse homem estará mais forte do que antes. Nunca 2/4 de hora demoraram tanto a passar para Zequim. A cada instante, ele imaginava sentir o princípio de dores que o levariam à agonia final, no entanto a dor não vinha. Passado o tempo regulamentar, a sacerdotisa, já incomodada a seu à espera, declarou que o homem fosse recolhido ao templo para consagração à deusa por 7 luas. Os guardas saíram visivelmente apoquentados, já que previam ver uma cena de morte cheia de gritos horrorizados, estertores magistrais, babujas nojentas e convulsões estentóricas. Entretanto, pensaram os soldados, o maldito ladrão continuava vivo e, agora, ainda por cima protegido por o Adjite. Final lastimável para mais um dia pachorrento. Zequim foi levado pela sacerdotisa até aposentos onde 2 núbias, negras magníficas e felinas, altas e escuras como ébano, completamente nuas, retiraram seus andrajos e convidaram-no a um banho para revigorar-se. Zequim estava tão exausto, machucado e aterrado que o fato de as 2 núbias estarem nus e, provavelmente, disponíveis, não o citou. Entrou numa pequena piscina. Junto com ele entraram as 2 moças que lhe esfregaram esponjas, jogaram óleos especiais e, com uma faca extremamente afiada, cortaram seus cabelos, deixando sua cabeça tonsurada. Foi gentilmente retirado da água, deitado de costas sobre uma cama e óleos canforados foram esfregados em todo o seu corpo. As moças pensaram suas feridas, especialmente as do rosto. Zequim, enquanto estava sendo cerimoniosamente preparado pelas mãos habilidosas das 2 escravas, recebeu a visita de outra mulher, jovem e bela como a flor da manhã, cabelo castanho alourado, de tez morena clara, trajando um tecido de linho transparente que deixava entrever todas as suas curvas e sedutoras reentrâncias, que lhe trazia algo para beber. Ela levantou sua cabeça e colocou a taça suavemente na boca. Zequim sentiu o gosto da beberagem, uma mistura de vinhos, ervas e sabe-se lá mais o que. A mescla de bebida, massagem e calor do dia fez Zequim dormir longamente. No outro dia, após quase 18 horas de sono profundo, foi acordado pela bela mulher que lhe ministrara a bebida medicinal que o entorpecera por tanto tempo. Vestiu-se com uma curta tanga de linho branco. Foram-lhe dadas sandálias, que calçou, e seguiu a morena. Ela andava lentamente, balançando os quadris de forma provocante. Zequim, já recuperado, começou a sentir o apetite sexual renovado pela sacerdotisa.
Caminharam por um longo corredor pelo qual Zequem não se lembrava de ter passado na véspera. Ainda estava muito dolorido das pancadas que levara da malta enfurecida, todavia ou a estranha beberagem ou a sua juventude o tinha recuperado quase completamente. Chegaram a uma sala muito grande, onde a sacerdotisa principal estava comendo frutas, bebendo suco de uva e havia uma mesa posta separadamente aos seus pés. Sente-se e coma lentamente. Pode-se notar que está muito depauperado para comer algo mais sólido, disse a sacerdotisa, após tê-lo cumprimentado e perguntado por sua saúde. A mesa continha legumes cozidos frios, frutas in natura e um copaço com uma bebida doce que, sem dúvida, levara mel. Come depois irá me contar todas as suas aventuras detalhadamente. Quero conhecê-lo bem, em todos os sentidos. Zequem reparou no seu sorriso jocoso, no duplo sentido de suas palavras e, num ótimo, avaliou que Matrona seria uma boa amante. Uma coisa, no entanto, remoía a mente de Zequem, porque não morrera, se fora picado pela naja. Não sonhara. Havia marca no pulso. A mulher sentou-se perto dele, enquanto comia calmamente suas frutas e legumes. Aproveitou o momento para perguntar-lhe, explique-me como fui mordido e não morri. A sacerdotisa sorriu e disse-lhe, baixinho, olhando de lado para ver se alguém ouvia, nós temos algumas najas de que nós retiramos o veneno e dele fazemos remédios e beberagens especiais. A peçonha daquela naja em particular tinha sido retirada algumas horas antes. Portanto não oferecia nenhum perigo. Zequem exclamou, agradecido e satisfeito, e tocou no braço da mulher. Esperou que terminasse de comer e levou-o para seus aposentos pessoais. Gostaria que fosse honesto comigo. Sou uma mulher de certa idade, tendo visto muita coisa na vida e poderei ajudá-lo muito. Zequem olhou-a, muito sério e pensativo. Se falasse a verdade, poderiam aprisioná-lo e obter em resgate ou até vendê-lo ao rei de Perodjete, que o mataria. Se inventasse mais histórias, corria o risco de se trair, contando basófias e, aí sim, a mulher teria razão de mandar matá-lo ou entregá-lo nas mãos dos guardas locais. Resolveu falar uma meia-verdade, o que não seria tão perigoso e nem tão difícil de sustentar. Sou o príncipe Egaf, terceiro filho de Case, rei de Terni do Alto Kemet. Fui criado no templo Itibemben assim como meus outros dois irmãos. O primeiro foi tragado pelas águas do Iterou, quando era jovem, e o segundo, que será o rei de Terni, é meu irmão mais velho Zequem. A mulher olhava-o com espanto. Sua intuição lhe tinha dito que era uma pessoa nobre e importante, mas não sabia que era tão interessante assim. Zequem, que realmente tinha um irmão adolescente chamado Egaf, continuou sua exposição. Estou de visita secreta pelo Baixo Kemet. Tenho-me escondido sob as vestes de um monge mendicante do templo Itibemben. No entanto, as coisas não foram tão boas quanto planejei e, subitamente, me vi sem dinheiro e sem ajuda em terras distantes. O que o trouxe para terras tão distantes? Zequem, agora personificando seu irmão mais novo, o Egaf, disse-lhe, rindo, meio acanhado, com uma falsa timidez, saímos, eu e mais dois amigos, em aventura, sem o conhecimento do meu pai. A má sorte nos perseguiu desde o início. Os dois amigos acabaram morrendo em um confronto com bandidos de estrada, e consegui sobreviver não sei como. Aparentemente a mulher estava aceitando aquelas desculpas. Afinal das contas, sabia que os jovens são dados a farfâncias, o que nem sempre acaba bem. Por outro lado, Zequem era um belo jovem e ela tinha real interesse por ele. O que pretende fazer agora? Zequem respondeu, lentamente, como se pensasse em cada palavra, não sei. Almejo retornar a Terni, mas de certa forma tenho receio da reação do meu pai. Gostaria de voltar para casa com algum presente de real valor para aplacar sua indignação, além de dádivas para os pais dos meus amigos que perderam seus filhos e não sabem do fato ainda.
A sacerdotisa olhou com interesse e perguntou-lhe, o que sabe fazer? Zequim olhou admirado. Nunca ninguém lhe perguntara o que sabia fazer. Fora treinado para ser rei e isso por si só já era uma profissão. A mais nobre de todas, pensara. Não podia dizer isso à mulher, portanto respondeu entre a indignação de ter sido questionado como se fosse um felá e a raiva de se ver na mão daquela sacerdotisa. Sei lá. Sei ler e escrever, fazer cálculos e contabilizar, além de conhecer a posição dos astros e mil outras coisas sobre colheitas e plantações, irrigações, máquinas e ferramentas. A mulher riu e disse, então foi preparado para ser rei, pois sabe tudo que um monarca deve saber. Zequim deu um riso amarelo e disse, meio sem jeito, não, o verdadeiro herdeiro do trono é Zequim, meu irmão. A sacerdotisa continuou rindo de sua ingenuidade. É mais do que claro que seu pai treinou vocês dois para serem reis. Se por acaso um de vocês morrer, o outro poderá sê-lo. Não é que a mulher tinha razão? Quando voltasse, precisava certificar-se de que o seu irmão, o verdadeiro Egaf, tinha sido treinado ou não nas artes do reinado no templo Etibembem. Caso tivesse sido preparado, sua vida não valeria um grama de ouro. Acho que sei como poderá ganhar sua independência e voltar para Tani com ouro e prata para comprar o que quiser. Zequim prestou atenção em duas coisas, independência e riqueza. Será que estava sendo mantido prisioneiro? E dinheiro, isso sempre é bem visto. Continuou olhando para a mulher, como a questioná-la. Ela não se fez de rogada e disse-lhe, nosso escriba morreu há algumas semanas e ninguém sabe manter o controle dos donativos e das oferendas a Deus o Adjite. Se quiser, poderá tornar-se nosso escriba, tendo direito a uma peça em cada 20. Zequim não sabia se explodia de indignação ou ria da proposta. Ele, um príncipe herdeiro, tornar-se um escriba. Era o absurdo dos absurdos. A mulher parece que leu seus pensamentos e, antes que explodisse, falou, sei que é um príncipe, e não vejo desdouro nenhum em ter um trabalho por alguns meses. Melhor do que passar fome e mendigar comida como monge. Além disso, poderá viver aqui no templo, tendo acesso a todas as nossas facilidades e conhecer toda a nobreza de Pero-Adjete, inclusive o rei, que costuma consultar a nossa mais famosa pitonisa. Zequim queria continuar em Pero-Adjete, conhecer o rei e julgar seu oponente. Teria, pois, que aceitar o trabalho proposto por Eteper. É claro que aceitarei, minha cara. Sua proposta é muito generosa. Aceito de muito bom grado. Será ótimo ficar aqui por um tempo. Quero, no entanto, combinar que contrataremos um outro homem e eu, pessoalmente, o treinarei nas artes sacras da escrita do deus de Joutei. Desta forma, ele poderá me substituir no dia em que partir. Concorda? Eteper estava radiante e aceitou sem pestanejar. Disse-lhe mais, só você e eu podemos saber sua verdadeira identidade. Deverá continuar sendo um monge do Etibembem, cujo nome era mesmo qual? O Egaf, respondeu docemente Zequim, antevendo situações deliciosas. Realmente, o jovem logo começou a fazer um inventário de tudo que existia no templo e descobriu que a deusa Adjite era muito querida, recebendo presentes até não caber mais nos depósitos. Não tomou muito tempo para descobrir que o antigo escriba roubara descaradamente o templo e que, por isso, ao ser descoberto, amanheceu misteriosamente picado por uma naja. Vingança dos deuses, disseram-lhe. Durante 2 dias colocou em ordem todos os presentes, catalogando-os de acordo com o gênero. Conversou com a sacerdotisa para vender ou trocar o que não precisassem e, obtendo resposta positiva, passou a ação. Descobriu outra qualidade que não sabia que tinha, tornando-se um excepcional negociador, obtendo resultados fabulosos em poucas semanas. Além de suas atividades de escriba, Zequim tornou-se amante de várias belas mulheres do templo, inclusive de Eteper que, no mesmo dia da conversa, não deixou que o jovem tomasse fôlego.
Zekken estava nas mãos de uma mulher experiente que o conduziria por caminhos nunca dantes trilhados na arte de amar. A bela morena, Neferter, era a única que não participava dos jogos amorosos. Sua preferência sexual era diferente. Não gostava de homens e estes lhe eram proibidos para não perder os poderes de cura e profecia. Zekken sabia, entretanto, que uma outra núbia dedicava-lhe especial atenção, massageando-a em todas as suas intimidades, e oferecendo-lhe o consolo de jamais poder ser possuída por um homem. Afora as noites de amores licenciosos e os dias de extenso trabalho de contabilidade, compra e venda de bens, havia alguns momentos de grande interesse político para Zekken. Não havia um dia em que algum comerciante rico ou um nobre não aparecesse no templo para consultar-se com a pitonisa Neferter. Zekken era apresentado por Eteper como administrador do templo e, como tal, recebia os presentes e conversava demoradamente com os visitantes, enquanto eles não eram atendidos pela pitonisa. Memorizava cada rosto, cada frase, cada estilo, vendo através deles um futuro inimigo ou aliado com quem poderia contar. O rei veio num dia de dezembro, quando Iterô já estava secando, após excelente cheia. Zekken foi apresentado e curvou-se profundamente, seguindo o ritual. O monarca era velho e um pouco obeso e a expressão do seu rosto preocupou Zekken. Havia muita determinação e uma sagacidade que o deixou ansioso. Sentiu ainda maior poder e determinação no príncipe herdeiro. Seriam, ambos, perigosos adversários que precisavam ser eliminados, no momento azado. O pai havia lutado durante anos contra o rei de Djedu, tendo finalmente vencido a cruenta guerra. Ele havia, desta forma, unificado todo o norte, e sua capital Pero-Adjete havia se tornado poderosa. No entanto, ele havia sido seriamente ferido num entrevero, tendo levado meses para se restabelecer, e a crueza das campanhas guerreiras haviam desgastado seu organismo. Ele era um homem de quase 50 anos, mas parecia ter ultrapassado os 80. O príncipe herdeiro Antef era um jovem de 20 anos, de estatura semelhante ao pai, com uma forte complexão física. Tinha um olhar penetrante, glacial, maligno. Aquele era um homem capaz de tudo. Não se entregaria jamais e estaria sempre à espera de uma oportunidade para soerguer-se novamente e reconquistar o que era seu. Zekken recuperou seu peso rapidamente e tornou-se íntimo de alguns serviçais do rei. Passou a ter acesso livre às áreas de serviço onde ia. Preferia, todavia, frequentar a casa do camareiro do rei que era delirantemente louco por Zekken. Mesmo não sendo um grande adepto do amor entre homens, Zekken aceitava essa situação, pois ele achava que seu amado amante, que conhecera no templo, quando fora levar suas homenagens ao Adjite, poderia vir a ser útil em futuro próximo. O camareiro do rei encontrou em Zekken um ouvinte de todas as malícias e bisbilhotices da corte. Descobriu, através das maledicências do camareiro, que o rei tivera 2 ataques de maus espíritos no peito, tendo-lhe paralisado o braço esquerdo com grandes dores, além de impedir que o rei pudesse se locomover com facilidade. Zekken interpretou corretamente as informações do camareiro, entendendo que o rei tivera 2 derrames. Zekken passou anos espionando tudo. Ele tinha franco acesso a todos os lugares por ser do templo. Muitos lhe confidenciavam segredos perigosos a respeito da personalidade de todos. Ele escutava e articulava seus planos de conquista. Relacionava os pontos fracos e fortes e desenvolvia planos para neutralizar as fortalezas. Conhecia o rei e sabia que ele era extremamente bem dotado em termos de liderança e de comando militar. Ele havia contabilizado algumas vitórias extraordinárias e, por isso, Zekken sabia que ele era o pior inimigo que ele poderia ter. O destino foi cruel com o rei e ele teve mais um ataque apoplético e ficou completamente paralisado do lado esquerdo por mais de 18 meses. Finalmente, ele morreu e o príncipe Antef tornou-se rei do Baixo Kemet. Logo após as exéquias,
Quando o rei Antef assumiu de direito o trono, pois já era governante de fato desde que o pai tivera o último derrame, Zequim sentiu que houve grandes movimentações de forças militares na cidade. O adamado ex-camareiro do rei informou-lhe que estavam preparando um grande ataque ao sul e que o deveria ocorrer assim que o Iterô voltasse ao seu estado normal. A Nili, cheia, estava próxima e não era possível movimentar tanta gente pelas margens do Iterô cheias de lama, atoleiros e animais perigosos. Zequim assustou-se com essas informações e planejou sua partida imediatamente e trocou o que lhe pertencia por ouro, conseguindo mais de 800 quilos, o que representava uma fortuna extraordinária. Para transportar tal quantia de ouro e a si próprio, contratou um barco que o levaria até e, de lá, pretendia tomar outro transporte até Teni. Achava que era hora de partir. Preciso partir para minha casa. Pretendo deixar a cidade amanhã de manhã. Não desejo que fique magoada comigo, sou inteiramente grato. Estou partindo com o ouro ao qual fiz jus. Espero que me permita partir sem nenhum empecilho. Eteper disse-lhe com um olhar triste, meu querido, nada me escapa ao olhar. Recebi informações de que estava trocando bens por ouro e sei que tudo lhe é devido. Eu já estava esperando pela sua partida. Sei que você estava espionando tudo que o novo rei Antef está a fazer. Eu tinha certeza de que você partiria depois da morte do velho rei. Mas por que deveria partir depois da morte dele? Porque sei que é o príncipe Zequim de Teni. Sua mentira, dizendo que era o Egaf, foi logo desmascarada por um monge que nos visitou no início de sua estada conosco. Ele me disse que o rei de Teni tinha 2 filhos. O Egaf ainda era um adolescente e Zequim, o herdeiro, era um homem feito e saíra de casa para espionar o norte. Se sabia, por que não me denunciou? Eteper suspirou profundamente e disse, foi meu primeiro impulso. Consultei a Pitonise e a Deus o Adjite disse que você será o flagelo do Kemet. Disseram-me que inevitável. Por mais ignomínias que fizer, ainda assim sua obra o sucederá. A deusa me disse que o deixasse agir, que nunca faria nada contra as pessoas deste templo, já que dentro de sua insanidade se compraz com o amor que lhe dedicamos. Zequim olhou e aproximou-se dela, enquanto ela abaixou a cabeça, encostando no seu peito viril, e disse-lhe, Zequim, Zequim, você é o homem mais perigoso que conheci. E suficientemente belo para deixar qualquer mulher louca. Sua beleza, entretanto, para no seu corpo. Sua alma ainda não descobriu a fraternidade e a beleza de compartilhar. Zequim abraçou-a, já cheio de desejos e não a escutava mais. Ela cedeu porque sabia que seria a última vez que o teria dentro dela. Deixou-se levar pelo impulso e entregou-se sem resistências. No outro dia, um barco com 3 barqueiros e 4 guardas destacados por Eteper escoltaram Zequim até subindo a o riacho, e, depois, o Iterô. Levaram 4 dias, parando apenas à noite para dormir em pequenos vilarejos. Era maio e precisava apressar-se, a cheia não ia tardar e ficaria preso em por mais 4 a 6 meses, até que o rio voltasse a seu nível normal. Chegaram a quase à noite do 4º dia, tempo suficiente para que descarregassem Zequim, o ouro e fossem embora. Os barqueiros preferiam enfrentar o Iterô à noite a dormir em tendo medo de serem aprisionados pelos sulistas. Zequim conseguiu alguns carregadores e foi em direção ao templo Itibemben, onde, finalmente, estaria seguro. No templo, encontrou seu mestre Astef Nofret. Astef assombrou-se de vê-lo chegando com tanto ouro, cabeça tonsurada e dizendo vir de Peroadjet. Imaginaram Teni com o pai. Não, saí de Teni há mais de 6 anos. Estive em Banebdjedet e Peroadjet, conhecendo a força e fraqueza de nossos inimigos. O povo do Baixo Kemet não é nosso inimigo, Zequim. São nossos irmãos. No tempo de Rai Osíris, eles, lá vem você de novo com suas ideias, Astef.
Saiba que o povo é conduzido pela elite e essa é a minha ferrenha inimiga. Desejo vê-la reduzida a menos do que a areia do deserto. Astef notara o ódio nas palavras de Zeke. Não adianta discutir com um demônio raivoso, pensou Astef. Com o tempo, entenderá a grande obra dos espíritos divinos. A discussão foi encerrada com uma voz infantil que gritou de alegria, atrás deles. Zeke, meu pai, soube que estava aqui e vim logo lhe ver. Como está? De onde veio? Narmer tinha crescido e era um belo garoto de 12 anos. Seu semblante era incrivelmente parecido com Zeke e ambos assemelhavam-se a Case. Zeke olhou e o filho correu para seus braços, lançando-se no seu pescoço, abraçando-o efusivamente, beijando no rosto e nas duas mãos. Zeke não pôde deixar de sorrir e abraçar seu filho. Ele era uma tempestade de areia no deserto, com sua alegria contagiante e sua inteligência precoce e viva. Quando Narmer era muito pequeno, eles moravam no mesmo palácio. Já quando Zeke partira para sua viagem ao norte, Narmer fora mandado para o Etibembem para sua educação formal. Zeke era o espelho de Narmer. Tudo o que fazia era para ser igual ao seu pai. Queria também fazer, no futuro, uma viagem ao norte. Agora desejava que o pai lhe contasse, detalhadamente, a sua longa aventura nortista. Foi com grande dificuldade que Zeke conseguiu convencer o filho a esperar o outro dia, já que estava exausto, anelando por um banho, comida quente e cama fresca e limpa. Naquela noite, o guia espiritual de Zeke conversou longamente com Osíris e mais 2 espíritos que estavam preocupados com a situação. O guia espiritual explanava para a pequena assembleia, dizendo: Zeke é um depravado, psicopata, que só tem uma única coisa em sua mente. Deseja unir as 2 terras, custe o que custar, da forma que for, e tornar-se poderoso. Não é só a riqueza que deseja, e sim, um poder absoluto. Osíris tomara conhecimento de todos os atos de Zeke e disse: conhecemos bem a distorção mental que se afigura em nosso irmão Zeke. Prevejo atrocidades ainda maiores do que as que já fez. Entretanto, qual é a nossa opção? O grupo observava Osíris, que continuou expondo as ideias. Precisamos reunificar o Kemet de forma a criar uma civilização única, bem guardada, que ofereça excelentes possibilidades evolutivas a todos, capelinos e terrestres. Se as 2 terras continuarem separadas, continuarão a guerrear e isso não é o ideal para a fase final da evolução. O que precisamos é de um lugar seguro para os espíritos que estão prestes a retornar a Tilantê. Nos últimos 400 anos, conseguimos evoluir, através de diversos renascimentos, apenas 2% dos exilados, e estes estão prontos para voltar para Tilantê. Isso representa pouco mais de 500 mil de pessoas. Pouquíssimo. Já os demais não progrediram o suficiente para serem repatriados. Deverão permanecer ainda na terra. O belo deus do Kemet levanta-se, dirige-se até um painel e, como por um passe de mágica, acende o mapa do Oriente Próximo. Observem o que está acontecendo aqui. Aponta para a Mesopotâmia, lutas e mais lutas. Osíris mostra outros lugares e em cada um deles é o mesmo quadro: ignomínias, truculência e despotismo. O que, então, podemos esperar do Kemet? A mesma situação do que os demais locais. E quem é este Zeke? Um anjo do Senhor? Claro que não. É um alambaque no caminho da redenção. Ou vocês imaginaram que mandaríamos quem? Para uma terra de demônios, enviamos um diabo. Numa terra de desolação, mandamos o flagelo, o látego. Mandamos o Azorrag que vergastará as costas dos espíritos indômitos. Zeke dobrará serviço dos arrogantes e será por sua vez também vergado pela própria força que desencadeou. Os presentes entendiam que para combater um incêndio numa floresta muitas vezes é preciso um fogo ainda maior em sentido contrário. Nem sempre a água é o melhor remédio. Osíris continuou: veja como age a justiça divina.
Misteriosos são os seus caminhos. Vocês se lembram de Aker, o braço direito de Set, que, sob a influência do Alambak Garusteatak, atacou-me transformando-me num morto-vivo. Pois Aker foi o rei de Perodjet, paralisado e petrificado com uma trombose, provocada pelas lutas e ferimentos das inúmeras campanhas. Os presentes estavam emocionados. Osíris continuou, e quem anteve, o filho desse homem que ele tanto amou, senão Set, o assassino de Horus? Set, infelizmente, ainda necessitará de outras existências na Terra, antes de voltar a Atlante. Ainda não foi capaz de controlar seus baixos impulsos e aspirar a uma vida mais fraterna e bela. Mas ele se tornará um grande artífice para a reunificação desta grande terra. Os presentes olharam-no e dirigiu-se ao guia espiritual de Zek. Sei como é desejar conduzir um ser na senda do bem e vê-lo escapar por entre nossos dedos, como areia. Volto a lembrar aos irmãos, que são guias espirituais, que sua função é orientar e nunca oprimir, obrigar, tiranizar, com o intuito de conduzir ao aprisco seguro. Lembre-se de que Zeken é um ex-Alambak e, por isso mesmo, sofre de certas ilusões de grandeza, querendo utilizar dos mesmos métodos que usava quando governava suas infernais falanges. Um dos espíritos presentes, que tinha a função de coordenar o processo de renascimento dos capelenos no Kemet, perguntou a Osíris: Mestre Osíris, quem é o espírito de Zek? O deus egípcio respondeu: meu querido amigo, é aquele que perseguiu e matou Osíris. Ele é o Alambak Garusteatak, aquele que foi o artífice da separação do Kemet e agora tenta ser o instrumento de sua reunificação. Os presentes menearam a cabeça em sinal de assentimento. Realmente, o que se faz, seja correto, seja contrário à lei, receberemos de uma forma ou de outra. Assim como, muitas vezes, é permitido que aquele que destrói possa reconstruir. Era o caso de Garusteatak que, como Zek, tentaria desfazer o que fizera de errado há 400 anos. O espírito que servia de guia espiritual de Zek virou-se para Osíris e disse-lhe, preocupado: compreendo as atitudes de Zek, entretanto, continua preocupado com alguns outros defeitos que ele tem. Por exemplo, ele mata as pessoas com uma frieza digna de um psicopata. O que devo fazer? Qual é a função de um guia espiritual? Acompanhar, incentivar, aconselhar, proteger e nortear. Em hipótese nenhuma, deve transformar seu protegido num fantoche, num títere. Cada um deve manter sua integridade, sua independência. O guia espiritual não é responsável pelos atos trisloucados de seus pupilos. Aconselho-o a continuar ajudando e não se mortificar com os abusos que vem a cometer. Todo tipo de descomedimento será pago na mesma moeda. É muito difícil ver-se uma pessoa que nós amamos destrambelhar-se e precipitar-se em atos que sabemos que trarão sérios prejuízos à sua evolução espiritual, sem fazer nada. Dá vontade de interferir, de modificar seus atos, de impedir que cometa ainda mais desatinos. É verdade, meu caro amigo. Como impedir que cada ser proceda de acordo com a sua vontade se tolhermos sua liberdade de ação? Se assim procedêssemos, não seríamos melhores do que os obsessores que desejam tiranizá-los. Estaríamos impondo uma outra forma de ditadura tão perversa em essência quanto a dos espíritos caliginosos. Osíris manuseou alguns instrumentos e apareceram numa tela tridimensional as várias existências de Garusteatak, após seu aprisionamento e início de tratamento. Garusteatak teve 5 renascimentos dificílimos, sendo o primeiro de uma catatonia profunda. Na segunda vez, veio completamente idiota. A terceira, quarta e quinta oportunidades, ele as teve como homem simples, um felá, semi-embrutecido, despertando de forma gradual e, finalmente agora, no sexto ensejo, ele até consegue ser razoavelmente normal. Creio que estamos falando de um certo sucesso e de uma vitória lenta e gradativa, considerando-se quem era Garusteatak, em passado remoto.
Realmente, mestre Osíris, visto por esse ângulo, não se pode negar que houve significativas melhoras. Fico, no entanto, desconcertado com o número de irmãos atrasados e infelizes que Zekin atrai. Lembro-me no templo de Odjit, de que ele e aquelas mulheres viviam rodeados de espíritos que os levavam às piores depravações, convivendo num ambiente de sexualidade exagerada. Por mais que eu tentasse catequizá-los, eles não me escutavam e, quando baixei meu padrão vibratório para que me vissem, saíram em desabalada carreira, crendo verem um fantasma. Imagine que situação estranha. Eu, um fantasma. Realmente, é de assustar os pobres infelizes. Você chegando assim de lugar nenhum, materializando-se à sua frente. Não é para menos que saíssem correndo. Os presentes riram, descontraindo o ambiente. Assim que diminuíram o riso, Osíris retomou a palavra. É muito normal que espíritos atrasados frequentem templos à procura de lenitivo e participem de festas, oferendas e até mesmo de orgias, sejam de cunho religioso, sejam de ordem puramente sexual. No Kemet, na cidade de Banebdjedet, o grande bode negro de Banebdjedet, um deus da fertilidade, copula com as sacerdotisas na mais infame das atividades de Zueristia. O próprio bode muitas vezes é substituído por homens, sacerdotes do culto que, com a intenção de cultuarem o deus de Djebet, praticam o coito com as sacerdotisas nas mais estranhas posições. Todos esses desvios do comportamento são acompanhados e, até mesmo, estimulados por espíritos de baixa estirpe que se comprazem com a animalidade da qual ainda fazem parte. Os presentes conheciam o fenômeno e Osíris apenas reafirmava que os desvios de comportamento fazem parte da natureza das coisas. Por mais incrível que possa parecer, essas atitudes fazem parte da grande obra de Deus. É óbvio que o Senhor não as determinou, nem as ordenou ou incentivou, mas ao definir que o espírito seria como é, uma centelha do infinito a evoluir da potência ao ato puro, ele, de certa forma, também estabeleceu os limites para os desvios. Em suma, ele sabia até onde poderia ir a sua criatura. Sabia que essa alma, fruto do seu inexcedível amor, seria capaz dos atos mais abomináveis possíveis, e não a impede de fazê-los. Apenas, Deus orienta toda sua obra para a perfeição. O mal, a depravação e as ignomínias de suas criaturas acabam por ajudar na perfectibilidade da grande obra. Os presentes concordaram e Osíris, voltando-se para o guia espiritual, disse-lhe profeticamente, continue seu trabalho junto a Zekin. Oriente-o sempre para o bem. Leve-o para o caminho correto da fraternidade e da amizade. Prepare-se, no entanto, para as abominações terríveis, para golpes cruentos e pugnas que consumirão vidas e esperanças. Nada que Zekin venha fazer será tão terrível como a grande guerra que houve em Atlante, com suas explosões que calcinaram Tepuat. Nada será tão tenebroso quanto as milhares de guerras que acontecerão sobre este planeta até que ele se torne fraterno e ofereça oportunidades a todos, ou sucumba sob sangue, fogo e enxofre. Zekin será apenas um flagelo local que poderá colocar o Kemet num caminho de paz e grandeza. Haverão de vir homens, acompanhados de dragões terrestres e alambacres capelinos, que transformarão os atos desse pequeno rei local em mera brincadeira de criança. Observe bem os que estão em volta, pois, se Zekin fracassar, deverá ser substituído por alguém à altura. Saiba despertar o que melhor há em cada um dos participantes. Sozinho, ninguém poderá realizar nada. Procurem fazer equipes de trabalho. Peço, porém, que estejam atentos para vislumbrar pessoas que possam ajudar Zekin a se aprimorar ou obter resultados não tão sanguinolentos na unificação do Kemet. Deem apoio à sua família, a seus amigos e irmãos. Zekin precisa saber unir primeiro o sul em torno dele, antes de unificar as duas terras, sob seu jugo. Osíris exortou os guias espirituais a continuarem seu trabalho,
Mesmo em meio a tanta violência e mortandade, voltando à Terra para continuarem a espinhosa missão de reunificar o Kemet. Ele comparou a missão dos guias espirituais a de um homem que cuida de uma pocilga, criando porcos, e que não precisa tornar-se sujo como um animal ou imitá-lo em seus movimentos e roncos para conseguir bons resultados. O mesmo deve acontecer com os guias espirituais que chafurdam no lodo da alma impenitente do pecador, não se deixando contaminar pela sua imundície. Osíris, o coordenador geral do Kemet, terminou sua locução. É chegada a hora dos grandes combates. Infelizmente a reunificação não se fará sem lutas. É do combate entre o Sul e o Norte que nascerá uma grande nação que será exemplo para o mundo. Oremos para que a vitória tanto de uma parte como da outra seja rápida e as mortes sejam mínimas. E assim falando, os espíritos presentes se dispersaram, cada um tendo enormes responsabilidades a cumprir. Capítulo 4. A viagem de volta para Tani, de barca, foi rápida e sem problemas. Narmer fez absoluta questão de voltar com Zek, que acabou cedendo aos caprichos do menino. Os dois, mesmo não tendo muito contato, amavam-se sinceramente. O Egaf já havia terminado sua educação no Etibembem, tendo partido para Tani há mais de 2 anos. Estava sendo treinado para ser o Tati de Zek. O rei Kazi recebeu Zek com extremo desvelo, pois o acreditava morto. Não havia tido notícias do filho há mais de 4 anos. No entanto, as notícias de que o rei Antef podia estar montando um exército para atacar o sul foram muito mal recebidas tanto pelo pai como pelo Tati. Nenhum dos dois acreditava que Antef ou outro qualquer se aventurasse a tanto. Zek estava profundamente irritado, especialmente com o Tati que, de certa forma, usou de ironia e deboche para com ele. Kazi deu ordem para que se fizesse uma grande festa para comemorar a volta de Zek. A festa deu-se 5 dias depois da chegada de Zek. Os convidados, mormente os mais próximos de Tani, já estavam na cidade há pelo menos 2 dias. Alguns chegaram no dia e uns poucos faltaram por problemas diversos. As festas de Kazi eram raras, mas quando aconteciam eram nababescas, para os padrões sulistas. Zek logo veria que a diferença entre o sul e o norte era basicamente econômica. O norte era imensamente mais rico e a festa magnífica de Kazi não passava de um pequeno evento em relação às festanças que os nobres do norte eram capazes de fazer. Trouxeram carneiros, alguns legumes e, para a bebida, uma cerveja muito forte. Havia quantidade, faltava qualidade, variedade e primor na organização. Zek, acostumado às festas do norte, sentiu logo a diferença, mas não comentou nada com ninguém. Durante as festividades da noite e o almoço do outro dia, Zek comportou-se alegremente, comentando suas aventuras com as mais belas mulheres de Barneb de Gedet e Peroadjet. Os seus ouvintes riram-se a não poder mais, com suas pretensas correrias fugindo de maridos, escondendo-se em jardins, e uma série de invencionices, que fizeram a alegria da festa. O príncipe voltara mudado, pensaram alguns. Mais alegre e divertido, diferente daquele adolescente simpático, porém enigmático, sempre querendo entender a sistemática das coisas. Pelo menos agora daria um bom rei, bem mais acessível e divertido. Mais um mês se escoou até que notícias vindas do norte trouxeram caos e polvorosa Tene. Foi atacada por uma tropa nortista que destruíra tudo, tocara fogo em toda a cidade, menos no Etibembem. Essa mesma tropa marchava contra Tani, devendo chegar em menos de 10 dias. O rei Kazi enlouqueceu quando soube das funestas notícias, porquanto não acreditara que isso fosse possível. Zek o alertara para essa possibilidade, mas ele não o levara a sério. Mandou reunir seu exército e descobrira que tinha 200 arqueiros e 600 soldados aquartelados na região de Tani. Até que mandasse vir suas tropas espalhadas por mais de 400 quilômetros,
ele já teria sido morto pelos invasores nortistas. O que fazer? O rei Kazi estava completamente ensandecido, não atinando com nenhuma solução. No entanto, o Tati saiu-se com uma solução que lhe pareceu excelente. Meu rei, mande os seus defensores encontrarem-se com as forças nortistas, enquanto Sua Majestade descerá até Nurbit, reunindo sua força principal. Em cada Ezep, mande vir os guerreiros e depois retomaremos o terreno perdido e atacaremos o norte. Com quem deixarei os meus defensores? Deixe-os com o príncipe Zek, que é um valoroso comandante de exército. Ele saberá segurar as tropas nortistas por alguns dias, até que Sua Majestade volte para acudi-lo com força total. Ideia magistral. Chamem Zekin urgentemente. Zekin foi conduzido à presença do monarca, que lhe ordenou que resistisse até a morte. Com isso, teria a oportunidade de reorganizar o exército e voltar armipotente. Zekin concordou, mesmo sabendo que iria enfrentar forças numericamente maiores. Kazi saiu de Terni, subindo o rio por balsa, para escapar ao cerco dos nortistas, levando consigo família e tesouros. Zekin chamou os 12 guerreiros, chefes de falanges, e explicou-lhes a situação. Perguntou se existiam outras opções de defesa, se poderiam esperar os nortistas mais acima para evitar que tocassem fogo na cidade. Todos concordaram com o fato de que a situação era insustentável, mas que lutariam até o fim. Zek, no entanto, afirmou que, se usassem astúcia, poderiam estar vivos para ver outro dia. Zek, com seus guerreiros, desceu de Balsu e terou até a altura do Wadi El-Tarfa, logo abaixo da insignificante aldeia de Tina, onde pretendia encontrar e emboscar o inimigo. Quando sua tropa passou por Oazete, ele mandou um grupo de soldados pedir por ajuda, dando a sua posição e avisando aos civis que deviam fugir e se esconder no deserto arábico. Zekin chegou com muita antecedência ao campo que escolhera para emboscar os nortistas. Ele estudou o terreno e, após muito refletir, convocou seus comandantes de falanges. Nós não podemos enfrentá-los em campo aberto para uma batalha normal. Temos que usar a tática do chacal, atacar sem que esperem, morder e fugir. Depois, mais adiante, fazemos o mesmo de novo. Faremos isso de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, em todos os lugares. Na frente, no meio e no fim da coluna. Alguns dos guerreiros olhavam desdenhosos para Zek. Não gostavam de atacar e fugir covardemente. Preferiam fincar pé e lutar até a morte honrosa. Sei que há muitos nobres e valorosos guerreiros que preferem enfrentar o exército do norte e lutar até o fim. Mas creio que esta não é a melhor opção. Com isso, conseguiríamos detê-los por algumas horas e, no final, seríamos mortos ou feitos prisioneiros, e eles tomariam todo o sul. Não haveria ninguém para vingar a nossa morte. Os guerreiros assentiram. Zekin reuniu seus comandantes e explicou com desenhos e palavras o que pretendia fazer. O ponto escolhido era um terreno plano, com falésias que ficavam a uns 500 metros do Iterou. O exército nortista tinha que passar por ali e poderia ser emboscado. Esperaram quase 3 dias para que o exército nortista chegasse. Estavam andando lentamente, descuidadamente, abafados pela extrema canícula do sul. Os homens vinham em total desordem, sem nenhum prumo militar. Era um aglomerado de homens que iam à luta, quase um corpo a corpo, sem ordem e objetivo, a não ser trucidar o adversário. Quando chegaram a 300 metros, 150 bravos levantaram-se dos seus esconderijos no chão e começaram a gritar. Imediatamente, como um choque elétrico, a vanguarda inimiga, com cerca de 2.000 homens, respondeu também gritando. Alguém deu ordem de ataque e os 2.000 homens começaram a correr em direção aos defensores sulistas. Esses, por sua vez, deram as costas e começaram a correr em direção oposta aos adversários, indo para as falésias.
Quando os nortistas viram que os defensores abandonavam o campo em fuga precipitada, correram, felizes e arrojados, para exterminarem os fugitivos. A corrida não durou mais do que 1 minuto e logo os defensores tinham alcançado o pé da falésia, começando a subi-la com dificuldade, já que era íngreme e rochosa. Os atacantes começaram a chegar excessivamente perto e já antegozavam a carnificina que viria. Quando chegaram a menos de 20 metros do topo, cerca de 300 flecheiros levantaram-se e começaram a unir suas setas. Neste ponto, os guerreiros, que haviam atraído os nortistas, transformaram-se em arqueiros. Os primeiros nortistas foram atingidos. Os demais não se deram conta de onde vinham as flechas e não se protegeram. Outros, mais espertos, correram para se esconderem, mas, mesmo assim, foram atingidos pela saraivada de projéteis, caindo feridos ou mortos no campo de batalha. O comandante em chefe das forças atacantes do norte era Antef, o rei de Peroadjet, que conseguira reunir cerca de 6.000 homens que marchavam mal, obedeciam pior ainda e eram camponeses rudes e insatisfeitos com os nobres e os governantes dos Ezeps. Não havia uma cadeia de comando, uma estrutura de poder e cada um fazia o que bem queria. Os primeiros homens que perseguiram os sulistas viram-se emboscados pelos flecheiros de Zek. Antef viu, de longe, que poderia mandar uma tropa pelo flanco direito que estava desprotegido. Destacou uns 2.000 homens para ir para a falésia, a uma distância de 500 metros mais ao norte, subir e flanquear os defensores. Os homens destacados saíram jubilosamente, numa algazarra que acordaria um defunto e dirigiram-se lestamente para o local. Ora, Zek previra que isso fosse acontecer. Tinha destacado 100 homens sob o comando de um chefe valoroso e dera-lhe determinações bem específicas. Os nortistas correram e começaram a subir a falésia num ponto onde tinha um aclive mais suave. Era a passagem óbvia, esperada por qualquer um. No momento em que começaram a subir, metade dos arqueiros apareceram no topo e arremessaram suas flechas. Foram várias rodadas de flechadas e, na mesma rapidez com que as lançaram, desapareceram no topo do morro contíguo que margeia de longe o Iterô. Os atacantes receberam umas 300 flechas certeiras e voltaram para trás, procurando atingir um local seguro. Nesse momento, pelos dois flancos, 20 e poucos flecheiros levantaram-se do chão, onde estavam escondidos atrás de pequenos arbustos, pedras e matagais e lançaram suas setas, atingindo o inimigo pelos dois lados. Um clamor de pânico estabeleceu-se nas fileiras nortistas e, crendo estarem sendo atacados pelos dois lados por uma grande quantidade de adversários, saíram correndo de volta para o grosso da tropa. Nesse momento, a uns 2 quilômetros atrás, onde vinha serpenteando a retaguarda, nem tanto para defender a traseira, mas por cansaço, falta de preparo físico e medo, estabeleceu-se uma certa confusão. Setas saídas não se sabe de onde atingiam os homens, que procuraram abrigo atrás de rochas, arbustos e escudos. Mesmo assim, algumas flechas uniam, atingindo um ou outro, o que produzia ainda mais pânico. Os homens começaram a correr em direção ao centro onde pensaram que estariam mais protegidos. Mas, naquele local, mais de 100 homens de Zekken estavam escondidos, acertando-os por todos os lados. Em menos de 10 minutos, os nortistas tinham perdido centenas de homens, sejam feridos ou mortos por flechadas certeiras. Estavam todos reunidos desordenadamente e balbuciavam, matracando sem parar. Achavam que estavam sob intenso ataque inimigo e que eles estavam por todos os lados. Nunca tinham visto nada parecido. Zek, no entanto, ciente de que conseguira uma vitória parcial, chamou sua tropa, indo em direção contrária a Tina, portanto no sentido inesperado. Reuniu seus flecheiros e escondeu-se atrás de dunas do deserto arábico. Antef, após uma dúzia de gritos de comando, conseguiu colocar sua tropa em ordem.
Tendo observado a distância, ele pôde relatar sucintamente à sua tropa o que acontecera. Não era uma tropa irregular e sim, alguns arqueiros que os tinham emboscado. Bastava irem juntos, agrupados, na direção da falésia, que poderiam facilmente apanhá-los. O grosso do exército dirigiu-se, agora, com extrema cautela, para as falésias. Era uma onda compacta de 5.000 homens que se escondiam atrás de escudos, uns dos outros, e andavam ariscos. Antef ficara 200 metros atrás dos atacantes e junto com sua comitiva olhava atentamente para o alto das falésias. Até aquele momento, 650 homens tinham entrado em ação para derrubar perto de 1.000. Zekken saíra de Tene com 800 homens, faltando, de start, 150 guerreiros que deveriam estar em algum lugar. E estavam, atrás dos guerreiros nortistas, enfiados entre as canas do Iterô, nas suas margens, com 10 embarcações escondidas a esperá-los. A ideia de Zekken era de que, no momento de distração, aqueles 150 arqueiros, escondidos nas margens do Iterô, pudessem lançar suas setas e atingir algumas centenas de homens. A sorte, esse elemento desconcertante da existência humana, que costuma entrar em ação nas horas mais inesperadas, seja ausentando-se, seja pronunciando-se a favor de alguém ou algo, sorriu para Zekken. Quando os arqueiros que estavam açoitados às margens do Iterô viram o grosso da tropa nortista afastar-se em direção à falésia que se encontrava a menos de 1.600 metros, saíram lentamente de seus esconderijos e os seguiram. Antes de andarem 300 metros, viram uma porção de tropa, algo como uns 1.000 homens, parados, olhando para a tropa atacante que se afastava cuidadosamente. Estavam de costas para o rio e não notaram a aproximação dos flecheiros de Zekken que chegaram a menos de 30 metros e, dirigindo suas setas para cima, soltaram a primeira rodada. As flechas volitaram para cima e desceram assobiando sobre os guerreiros que estavam parados, olhando os demais se afastarem. De chofre, tombaram mais de 70, espalhando um certo susto entre a soldadesca. Os que não caíram na primeira rodada, esperaram retesados a segunda, que não tardou, levando mais medo aos vivos. Essa situação durou menos de 15 segundos, quando a terceira rodada de flechas começou a cair. Alguém, então gritou, mataram o rei. Mataram o rei. Lá estava Antef com uma flecha encravada no braço, ajoelhado, curvado sobre si, num gemido de intolerável dor, misto de ódio e humilhação. A gritaria na retaguarda chamou a atenção dos atacantes, que estacaram, assustados, crendo que, agora, o ataque viria por detrás. Nada é mais assustador do que o momento que antecede a batalha, especialmente quando o inimigo ainda está escondido. Eles olharam para trás e viram, a cerca de 400 metros de onde estavam, uma pequena tropa atirando flechas e recuando em direção ao Iterô. Por outro lado, viram que um grupo de seu próprio exército vinha correndo e gritando em direção a eles, enquanto que um outro agrupamento começava a atacar os flecheiros. A cena era nítida. O grosso do exército nada pôde fazer. Em questão de minutos, os atacantes tinham entrado em botes, afastando-se o suficiente no rio para não serem seguidos e desciam em direção ao norte, na correnteza natural do Iterô, fugindo dos nortistas. Toda essa barafunda de ataques e de movimentos desordenados de tropa não passara de 40 minutos. Nesse tempo, os nortistas tinham perdido, seja por ferimento ou morte, pouco mais de 1.000 homens e não tinham conseguido atingir, nem sequer ver direito, nenhum sulista. Antef, sentindo fortes dores, ficou caído no chão, enquanto um suposto médico arrancava a flecha do braço esquerdo e o enfaixava. O segundo em comando era um nobre pouco afeito a combates, e crendo-se em desvantagem, deu ordem de retirada imediata, largando no campo os feridos graves e os mortos.
Antef estava tão aturdido com a dor e a surpresa do ataque que não se deu conta de que estavam retrocedendo. Só tomaria consciência 2 dias mais tarde, quando já estaria em pleno delta, a caminho de casa. Zeke, ao ver que sua tropa não era mais perseguida no deserto, subiu ao norte, em direção oposta a Tina, e encontrou-se com seus arqueiros do que tinham fugido de barco, na mesma direção. Juntando seus 800 arqueiros, no encontro do Iterou com o Adi,